Primeiramente, bom dia. Eu sou o Bonnie e o Sukuna é poderoso. Não só em questão de power scale, mas sim poderoso como um personagem. Uma influência gigante, tanto dentro do anime quanto na vida real. Ele se tornou praticamente a referência de um bom vilão nas obras modernas do Japão. Nesse vídeo eu irei falar um pouco sobre quem é o Sukuna de forma geral e explicar pra você o motivo desse personagem ser tão incrível e o porquê o seu final ser tão frustrante. Obviamente esse vídeo vai conter spoiler de tudo que aconteceu no mangá e no anime de Jujutsu, mas antes de começarmos, faça a gentileza de deixar o like e se inscrever. Isso é muito importante pra mim, me motiva a continuar fazendo os meus vídeos e vai sempre me motivar a querer melhorar. Mas enfim, vamos começar. Vamos primeiro relembrar quem é o grande Ryomen Sukuna, o rei das maldições, o anjo caído, o desonrado, o feiticeiro mais forte da história. Muitos títulos cabem a ele. Isso tudo graças ao seu poder e o seu ideal sádico, de que somente a força define o seu valor. Ryomen Sukuna também é uma figura conhecida na história da mitologia do Japão. Ele foi mencionado pela primeira vez no Nihon Shoki, um livro escrito dentre 720 d.C. E assim como diversas lendas, sua história mistura a realidade e a mitologia, o que torna Sukuna um personagem real e ao mesmo tempo mitológico. Ele normalmente é descrito como um ser humanoide com 2 pares de braços e pernas, além de ter 2 faces, mas a sua personalidade varia de acordo com a cultura, já que em algumas ele é um vilão aterrorizante e em outras ele pode ser considerado um tipo de herói. E sabemos qual o caminho GG quis seguir. Na obra de GG Akutami, Sukuna provavelmente é filho de uma família muito pobre, já que é dito no mangá que Sukuna devorou o seu irmão gêmeo no útero para que ele não morresse de fome. Depois disso, não é dito muito sobre ele, mas sabemos que ele foi um terror na Era Heian. Muitos clãs e feiticeiros o desafiaram, mas um a um ele exterminou todos. A única pessoa que Sukuna tolerava perto dele era a Uraomi. Isso porque ela era 100% leal a ele e também era uma ótima cozinheira de carne humana. O prato favorito do Sukuna. Ó, gente, que piruzão. Esse peru tem quase 4 quilos. Peru enorme, tá vendo? Fora ela, somente o Kenjaku era tolerado por ele, por ser poderoso e ser útil. Mas depois de anos causando caos e gerando mortes, com a ajuda do Kenjaku, Sukuna se dividiu em 20 pedaços, sendo esses pedaços os seus 20 dedos. Séculos depois, Kenjaku forja um receptáculo para Sukuna conseguir reencarnar, já que o seu poder era tão grande que nenhum corpo humano comum aguentaria portar a alma do Rei das Maldições. E Kenjaku escolhe justamente Jin Itadori para ser o progenitor do receptáculo, por se tratar de ninguém mais, ninguém menos do que a reencarnação do irmão gêmeo de Sukuna. Agora seria questão de tempo até o corpo do filho de Jin, o Yuji Itadori, estar desenvolvido o suficiente para portar a alma de Sukuna. E isso, enfim, acontece em 2018, quando Itadori ingeriu o dedo de Sukuna para salvar os seus amigos que estavam sendo atacados por maldições. A partir desse momento se inicia a história de Jujutsu Kaisen. Sukuna inicialmente não aparenta ter nenhum tipo de plano ou vontade, além de, claro, se libertar e matar todo mundo que estiver na sua frente. Mas com o passar dos episódios, nós vamos notando que Sukuna possui intenções. E a primeira evidência disso é durante a primeira missão do trio de protagonistas, onde Sukuna percebe que Megumi é usuário das 10 sombras. Depois daí, em Shibuya, Sukuna aparece novamente protegendo Megumi e demonstrando interesse em Mahoraga, uma das sombras do Megumi. E Gojo, antes em uma conversa com Megumi, havia dito que ele tinha potencial para o superar. Ou seja, a esse ponto da história nós começamos a ligar os pontos. Até que, enfim, chegamos no jogo do abate, onde Sukuna consegue o que queria, o corpo de Megumi. Tudo isso para poder ter acesso ao poder do Mahoraga, para que possa ultrapassar o infinito do Gojo. Seu propósito final não chegou a ser esclarecido, mas aparentemente Sukuna só queria voltar ao seu eterno ciclo de matanças. Eu acho justo. Bem, depois de tomar o corpo do Megumi, Sukuna se junta a Uraomi e Kenjaku para tomar um tipo de banho que iria suprimir a alma do Megumi, para que Sukuna possa fazer uma liberação mais poderosa de sua energia amaldiçoada. Mas ainda assim, ele ainda estava sendo suprimido. Então ele tem a sádica ideia de usar somente os feitiços de Megumi para fazer ele matar a própria irmã, afundando cada vez mais a alma dele. E para isso ele teria que enfrentar e matar aquela que reencarnou em Tsumiki Fushiguro, Yoruzu, uma poderosa feiticeira que era apaixonada por Sukuna e posteriormente foi morta por ele. Usando essa luta não só para fuder com o mental do Megumi, mas também para fazer um test drive no Mahoraga.
E as carinhas que o Sukuna faz enquanto luta contra ela são impagáveis, na moral. Ainda mais porque mesmo depois de ser morta por ele, ela continua apaixonada. O que torna a situação um pouco esquisita, já que os receptáculos de ambos são irmãos. Após o confronto, Kenjaku vai atrás do corpo mumificado de Sukuna para o entregar o seu crânio para poder suprir a falta do último dedo. E assim poder lutar com todo o seu poder contra Gojo. E logo em seguida retorna e desafia Sukuna para um confronto definitivo dia 24 de dezembro. E quando enfim chega a data prevista, o maior e mais esperado confronto de Jujutsu Kaisen se inicia. Sukuna vs Gojo. Foi uma luta intensa, muita porrada, muito texto, muito poderzinho e o prato principal, o Sukuna atacando um extintor de incêndio. Mas tudo culminou na terrível morte de Satoru Gojo, nos revelando que Sukuna foi capaz de imitar o poder do corte de Mahoraga, ultrapassando o ilimitado do mais honrado. Mas sem tempo para descanso, porque agora se inicia a raid mais fodida que já existiu. Sukuna contra absolutamente qualquer ser vivo que o GG quiser. E também começa a Hakari vs Uraumi. Bom, os conflitos se iniciam com o Hajime indo pra cima do Sukuna com tudo, e o Sukuna voltando pra sua forma original e matando o pobre coitado. Depois, vem na fila Higuruma e Itadori, onde aprendemos um pouco sobre a legislação japonesa e temos um julgamento onde o chefzão do Sukuna manda a braba. Aí, excelência, obviamente Sukuna cometeu um massacre, né? É um crime, meu! Tá, mas e as provas? Você tem provas? Tenho, pô! Tá aqui o envelope, meu! Tá vendo não? Tá aqui, meu! Tá cega, pô! Não, mas ele só estava se defendendo. É uma vítima da sociedade, né? Não podemos julgar. Tá de sacanagem, né, meu? Tu é juíza, mano! Se toca! Teu trabalho é julgar, sua vaga... Nossa! Mas veja bem, todo mundo erra, né? Não podemos ficar julgando as pessoas. Fui eu mesmo. Oi? É isso aí mesmo. Eu matei geral. Se não gostou, me mama. Mas você tem provas? E logo em seguida chegam os reforços. Sakabe, Chozo e esse moleque que eu não lembro o nome. Sukuna admira Higuruma, fala que ele tem o mesmo talento que o Gojo e depois supostamente o mata. Aí ele faz um grande monólogo muito foda nos pensamentos dele, refletindo como ele é fodão. Higuruma. Mesmo depois de morto, ele não me devolveu o desmantelador Jimu. Além disso, o abdômen do moleque está completamente recuperado. O quê? Como esperado, aquela criança deve ter uma técnica de teletransporte. O desaparecimento do cadáver do Gojo deve ser coisa dele. Ele está enviando os feiticeiros feridos para a mulher com a técnica amaldiçoada reversa? Não. A técnica amaldiçoada reversa aplicada pelo próprio feiticeiro em si mesmo normalmente é mais eficiente que aquela usada por terceiros. Apesar de diferente, a técnica daquela mulher não é tão forte quanto a minha ou do Satoru Gojo. O que significa que o próprio moleque aprendeu a técnica amaldiçoada reversa neste último mês. Então não foi só o seu reforço de energia amaldiçoada que melhorou. Mesmo assim, o prato principal deve ser do garoto possuído. Deve ser divertido. Mas... por que eu estou tão irritado? O quê? O Sukuna está perdido em seus pensamentos? Estou desapontado porque aquele feiticeiro morreu. Nunca concebi a ideia de depender de outra pessoa para preencher minha realização. Sim. Eu como quando eu quero, mato quando são irritantes e brinco quando são divertidos. É assim que eu sou. São perfeitos como uma forma de matar o tempo até a hora de morrer. Sim, farei isso até morrer. E é assim que os outros são para mim. Te faltou fome para correr atrás daquilo que você queria. Eu vivo do meu próprio jeito. Se os outros não podem mensurar isso, é problema deles, não meu. Nunca pensei sobre isso. Esses ideais são desejos que excedem a capacidade dos outros. O ideal desses caras no momento é matar Sukuna. Porque ver esses caras indo em busca de seus ideais me deixa tão irritado. Os mesmos tipos de pessoas já tinham me desafiado 1000 anos atrás também, e não me sentia assim. Será que fui eu quem mudei nesses 1000 anos? Então é você o culpado disso, moleque.
Há 1000 anos, meus oponentes eram outros. Nunca entendi seus ideais ou motivações, se eram verdadeiros ou não. Para mim, não passavam de um anseio pela morte. Talvez alguns fossem só corajosos ou narcisistas. Mas dessa vez foi diferente. Já que nossas almas dividiam o mesmo corpo, eu era esse cara com ideais. Não importava quantas vezes eu despedaçava a alma dele, ele sempre voltava. Então sei que ele tem ideais inabaláveis. Saber que pessoas fracas assim, que não chegam aos meus pés, podem acabar me enfrentando dessa forma só com a força de vontade e uns ideais, isso é algo que me enoja profundamente. Eu sou bom demais. Não preciso de nenhum ideal. Inclusive, tenho nojo deles. Não encare isso como uma mudança de planos. Na verdade, só dessa vez, decidi cortar em pedaços os seus ideais. O quê? Um jogador adicionou uma regra para a migração à extinção. Regra 15. Agora será o responsável por ativar a assimilação super sobreposta de Teng com a humanidade será Fushiguro Megumi. Fujiguro, ou seja, o Sukuna? Isso é péssimo. Essa é a garantia do Kenjaku? Então o ataque surpresa de Okotsu deu certo, e essa garantia foi ativada. O Sukuna não é do tipo que mataria todos os humanos se tivesse a chance. Acho que ele deve ser melhor que o Kenjaku, já que não deve causar no terrorismo Jujutsu só por mera curiosidade. Achei que estaria tudo bem mesmo se o Sukuna ganhasse, mas derrotássemos o Kenjaku. Afinal, a pior coisa seria ter que viver em um mundo cheio de monstros. Mas... Kusakabe-san? Primeiro, vou matar todos vocês. Depois, vou matar todos os jogadores da migração à extinção. Por fim, vou brincar um pouco com Tengen assim que completar a assimilação dele e de todas as criaturas da Terra. Okotsu-senpai! Desculpe, me atrasei um pouco. Melhor aguentar firme. Se você não me derrotar, todos que você quer salvar irão morrer. Olha quem fala! A rainha finalmente deu as caras! E mais um chega pra dar uns tapas no Sukuna. O Yuta. O moleca já chega na maldade, mandando expansão de domínio e partindo pra porrada junto com o Itadori. Depois já usa ruptura no Sukuna. E pra fechar o combo, parte pra cima com escada de Jacó. Mas o Sukuna é implacável. Ele simplesmente tanca tudo, manda o corte no Yuta, mas repetidamente BAM! Maki mete uma peixeira no coração do Sukuna. É, amigos, se a mina tiver cabelo curto e colorido, corre, porque com elas, coração partido é garantido. Agora a trocação vem por parte da Maki, que permanece na luta até o Sukuna dar um porradão nela e ela sair voando. Sobrando quem pra lutar? Sim! Ele mesmo, o maior feiticeiro de grau 1, segundo o próprio Satoru Gojo, Kusakabe. Pois é, ele apanha. E quando ele estava caído, quase morrendo, chega outro, Miguel? É, maluco, quando eu falei que era qualquer um, eu quis dizer qualquer um. Até esse doido aqui que eu nem sei quem é, mas era um dos NPCs do gueto. Aí vai Miguel, esse maluco, Itadori, Chozo, Maki, tudo de uma vez pra poder pegar o Sukuna. E o que acontece? Todo mundo apanha. Mas com a ajuda do NPC do gueto, Itadori consegue acertar um raio negro no Sukuna, dando início ao suposto X1 entre Sukuna e Itadori. Itadori usa uma técnica do Sukuna, revelando a sua origem de ser filho da reencarnação do irmão do Sukuna, e tendo a sua primeira interferência na batalha. Esse aleatório aí. O Sukuna usa a expansão de domínio, uma técnica de fogo para matar o Yuji. O Chozo se sacrifica para salvar ele, e então vem a segunda interferência. Todo. Qualquer um. Só pra constar que tudo isso que eu narrei até agora vai até o capítulo 260. Ou seja, faltam uns 8 capítulos para a derrota do Sukuna. Eu imagino a frustração de quem acompanhava semanalmente. Porque até eu que li tudo de uma vez, fiquei cansado e irritado lendo essa porra. Mas enfim, o X1 some e vira um 2 contra 1. Eu realmente queria que o Itadori tivesse uma luta final sozinho com o Sukuna. Mas tá bom, foda-se. O todo vai lá fazendo 50 trocas por segundo com o Itadori, dando porrada no Sukuna, e o Sukuna começa a achar que tá tendo uma visão do seu maior adversário. E acontece isso!
Assim, eu assisti 2 temporadas do anime e depois eu fui pro mangá. E no mangá eu fui até a luta do Takaba, eu acho, até o final da luta do Takaba, e depois eu dropei e deixei os capítulos acumulando. E eu só decidi voltar a ler quando eu fiquei sabendo dessa bomba do Yuta Gojo. Não levei a mal, eu não desgostei. Só é meio nada a ver isso acontecer no meio da luta do Itadori. Tanto é que o Yuta Gojo lança uma expansão de domínio, um roxo e cai duro no chão. Aí surge a Anjo pra lançar uma escada de Jaco no Sukuna, ele desvia e dá um tapão nela. E ela voa pro chão junto com o todo. Então, não pode ser. Itadori usou a sua expansão de domínio. Foda! Só não sei o que ela faz. Mas enfim, o Itadori e o Sukuna começam a ter um super diálogo foda. O Itadori conta algumas coisas da vida dele pro Sukuna. Ele fala sobre dar valor às outras pessoas. O Sukuna caga pra tudo que o Itadori tá tentando dizer. O Itadori vira o fodão e fala que vai matar o Sukuna. E o Sukuna fala que vai matar o Itadori. E enfim, a luta volta. Vou te dizer, esse capítulo é top. Top tier de Jujutsu. Um dos melhores do mangá. Desenvolve não só o Sukuna, mas também o Itadori. De uma maneira que devia ter acontecido antes, na minha opinião. E de uma maneira mais organizada. Mas tudo bem. Eu gostei e é isso que importa. A luta continua, o Itadori vai dando mais e mais porrada no Sukuna. E enquanto isso, a alma do Megumi vai aos poucos se reerguendo. Ganhando força para suprimir a alma do Sukuna. Dando vantagem para o Itadori na batalha. Até que surge ela. Nobara. Novamente, assim como o Yuta Gojo, eu não desgostei da volta da Nobara, só achei fora de tom, e que devia ter sido feito antes, ou ao menos ter tido uma preparação pro retorno dela. Nada, absolutamente nada indicava que ela ia voltar em algum momento. Mas enfim, o Itadori falou o nome do anime, então foda-se. A Nobara dá uma ressonância no último dedo do Sukuna, que supostamente era pro Yuta ter comido, mas a esse ponto da história, eu tô nem aí pras merdas de retcon que o GG tá dando. O Itadori termina de arrebentar o Sukuna, o Megumi é libertado, o Sukuna vira um Pou, o Itadori faz uma referência a ele mesmo, e o Sukuna vira pó. E a Uraumi? Ha! Quem é a Uraumi mesmo? Eu esqueci. Vamos lá, o Sukuna é foda. Apesar de tudo que aconteceu na reta final do mangá, eu gosto muito do Sukuna. Ele é um vilão que muita gente sentia falta. Um ser ruim, cruel, alguém podre mesmo. E é por isso que eu acho que tanta gente gosta dele. Eu gostaria que existissem mais vilões como o Sukuna. Porque mesmo sendo um vilão só porque sim, ele é um vilão com presença, com filosofias de vida, que querendo ou não, possui suas crenças. Eu acho que o GG Akutami criou algo magnífico quando ele idealizou o Sukuna. Mas o seu final, apesar de, ao meu ver, não ser dos piores, deixou um gosto ruim na boca da maioria do público. E eu consigo entender perfeitamente o motivo. A volta da Nobara, toda hora o Sukuna recuperando o poder, mas muito texto explicando um monte de coisa que não faz diferença nos capítulos. Olha, me desculpem se eu fui burro, mas eu não entendi quase nada das técnicas de Jujutsu nessa reta final, desde o início do jogo do abate. Eu só fui aceitando. Mas, de qualquer modo, aparentemente Sukuna não era tão caótico assim. Quer dizer, ele era mal por ser mal. Fez incontáveis maldades, matou milhões de pessoas. Mas não porque ele nasceu assim, mas por escolha. Ele sempre foi o mais forte, e a rejeição e a perseguição o fizeram escolher ser impiedoso e implacável. Afinal, quem que ia impedir ele? Ele era o mais forte, ele não se conectava com ninguém chegava aos seus pés. Mas, assim como todo ser humano, na falha Sukuna teve um aprendizado. E aí, Sukuna? Veio na frente então, hein? Então você estava aí. É a terceira vez que conversamos, não? Minha técnica interfere diretamente na alma. Então você está vendo aqui são apenas resquícios, e este é o caminho por onde as almas circulam. Queria te perguntar uma coisa, Sukuna. Você não mentiu não, é? Para os outros e para si mesmo? Sobre aquilo de estar vivendo conforme o que condizia com você, não é? A sua vida toda foi só sobre vingança, né? Contra aqueles que te desprezaram e humilharam por ter nascido como uma criança indesejada. É a mesma coisa. Eu não conheci outra forma de viver. Então, isso era o que condizia comigo. Não. Eu tive a chance de escolher outra forma de viver. Tive 2 chances, na verdade. Mas não consegui conter as maldições que habitavam as minhas entranhas. Eu temia ser consumido pela minha própria maldição. Se eu tiver uma nova chance, talvez eu escolha viver de outra forma. Que chato! Ficou todo mansinho agora? É claro, não? Afinal, eu perdi. Como é que é?
Agora pareço que eu sou uma criança, é? Que merda! Bom, obrigado por me verem até aqui e até a próxima.